Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? Bom, cá estou, né? Depois desse jogo, né, de ontem. Agora são próximo aí de 6 e pouco da manhã. Estou gravando esse vídeo aqui para sair hoje, às 9 horas, tá? Até deixei passar um pouquinho, tava bem nervoso no final do jogo ali. Mandei todo mundo para aquele lugar ali no final, então peço desculpas, inclusive, aí por ter me excedido, mas também não peço desculpa para muita coisa não, porque eu também é o que eu pensava e continuo pensando, tá? Como padrão, agora a gente está fazendo entrega de notas nos jogos, né? Para vocês poderem avaliar junto conosco. Então, deixa nos comentários se você concorda, se você discorda. Eu tentei usar o mínimo assim de um raciocínio aqui para justamente a gente poder conversar e alinhar e debater algumas notas por aqui, beleza? Eu comecei com a nota do Santos, aqui nota 6, porque, cara, não pôde fazer nada no gol, né? Não teve muita coisa que ele podia fazer. Achei que as saídas de bola do Santos são muito ruins mesmo, principalmente com o pé. Com a mão ele até vai bem, com o pé vai muito mal. Então, assim, uma nota 6, uma nota para não ir nem abaixo da média, nem acima da média, fez as defesas necessárias no momento certo. Acho que 6, até um 6,5 era justo para o Santos, tá? Para a linha de zaga, aqui, usei uma teoria aqui. Eu poderia até dar 6, tá? Para cada um deles, porque nenhum teve culpa no gol, propriamente dito. O gol foi muito mérito do Avaí. Uma jogada ali ensaiada, construída, que foi muito bem feita. Até o juiz caiu na jogada, né? Até o juiz faz o corta-luz ali na jogada. Então, imagine como foi a situação, né? Mas aqui o Aguirre e o Arthur Dias ficaram com nota 5, tá? E até poderia ser um 6, até poderia ser um 5,5. Acho que não erraram para algo diferente disso, tá? O Teran tá com uma nota 5,5, que poderia ser um 6. Mas eu vou explicar por que ele tem um asterisco. Porque a atitude dele é uma atitude absolutamente idiota. Uma atitude absurda no fim do jogo. Que prejudica todo o planejamento de um departamento que tanto colocou ele em condições para jogar esse jogo contra o Avaí e para jogar esse Atletiba. Ele joga tudo no lixo. Quando ele sai, atravessa o campo para dar um soco num jogador absolutamente aleatório do Avaí, cara. Do Avaí, gente. Pelo amor de Deus, é cair numa pressão assim que chega a ser lamentável a situação. Então, é o 5,5, só para manter uma coerência. Poderia ser mais porque ele foi melhor realmente que os outros zagueiros, tá? Mas esse asterisco ali é o que joga um pouquinho essa nota dele para baixo. Mas se fosse para avaliar os dois tempos, o tempo dele em campo e o tempo fora, aí a média dele seria realmente bem menor, porque ele jogou tudo a perder depois da expulsão. Aqui, Benavides, jogo ok, tá? Um jogo ok do Benavides. Ele poderia ter recebido algumas que o Leozinho não encontrou ele, que o Leozinho não quis encontrar ele, quis fazer a jogada individual e beleza, acho que não é esse o ponto. A questão é que o Leozinho realmente tomou decisões erradas, que o Benavides poderia ter sido melhor utilizado. O Benavides dá assistência também para o Viveiros, que o gol foi anulado por um passo, gente, uma chuteira anulada, né? E até poderia ser um pouquinho mais alto do Benavides. Eu sempre vou colocando essas minhas dúvidas aqui para vocês poderem avaliar também, beleza? O Zapelli desfilou em campo, gente, de verdade, sim. O Zapelli jogou muita bola, muita bola. Não errou praticamente nenhum passe, todas as inversões perfeitas, com a perna direita, a perna esquerda, constrói o lance do gol anulado. Assim, foi impecável no jogo, impecável. Foi o melhor em campo do Atlético com muita sobra. Um grande jogo do argentino hoje, mas grande mesmo, tá? Aí vem o Dudu. Cara, infelizmente o Dudu não deu boa ontem, né? Não deu boa. No esquema como volante ele não jogou bem. Até vou falar um pouquinho quando for dar a nota do Odair, né? Que eu concordei com o esquema tático, concordei com o que eu vi, mas o Dudu ontem não jogou bem, né? Ele falha. Se houve uma falha, foi a dele, que gera o ataque, né, do Avaí e tudo mais, que daí tem um escanteio, mas a jogada é muito anterior, né? O escanteio poderia ser melhor trabalhado, enfim, muita coisa poderia ter acontecido diferente. Mas o Dudu não jogou bem, cara. O Dudu atrasou bastante as jogadas, não conseguiu se entender muito bem na função, não conseguiu ocupar espaço legal. Por incrível que pareça, o Atlético sentiu falta sim do Patrick. Não sei se o protagonismo do Zapelli está ligado à não permanência do Patrick em campo, mas o Patrick realmente fez falta. A marcação dele ontem fez falta, enfim. Mas é uma questão que a gente olha depois, né? E eu não julgo porque era o que eu faria também. Então seria hipócrita de julgar. Então, sendo muito sincero, infelizmente fez falta a situação, mas o Dudu não fez um grande jogo. Ficou com a nota
3,5, tá? Um pouquinho acima, mas abaixo da média ontem foi o Léo Derick. O Léo Derick, o primeiro tempo dele, na minha opinião, foi muito ruim, com muita vontade realmente, tentou muitas vezes ir ao fundo, mas não foi eficaz. Os cruzamentos foram muito ruins, não conseguiu associar bem também. Na defesa, inseguro, mas nenhuma jogada de ataque do Avaí acabou acontecendo também pela esquerda. Mas assim, é muito pela inaptidão dele ontem, né, que as coisas também não caminharam pelo lado esquerdo do campo. Agora sim, agora eu vou falar o que pra mim, tá, foi um dos piores em campo. Foram dois, na minha opinião, que foram muito abaixo da crítica, mas muito abaixo da crítica mesmo, tá? O primeiro é o Luiz Fernando. Falei muito no Arena, brinquei bastante no Arena também, fiz várias piadas ali. Não, porra, Luiz Fernando, pontos positivos do Luiz Fernando. Mas assim, gente, a gente brinca, mas eu entendo. O Fernando tem seus pontos positivos, claro. Ninguém que tem quase 20 participações em gol no ano não tem ponto positivo, ele tem. O problema é a fase do Luiz Fernando. E a fase já seria o bastante para o Luiz Fernando ser banco no Atlético. Ele tem que entrar vindo do banco. Como titular nessa Série B, não aconteceu ainda para o Luiz Fernando. Ele não jogou bem ainda. E ontem, a falta de confiança dele custou pontos ao Atlético. Custou. Infelizmente custou. Luiz Fernando ontem perde um gol inacreditável. Por única e falta de confiança. Dá um outro chute na lua. Ali estava batendo na meia-lua, chutou lá em cima, lá na Madre Maria Superior a bola. Então, assim, o Luiz Fernando foi muito mal, mas muito mal mesmo. Nota 2 para ele sendo, assim, bem tranquilo para não dar uma nota 0, tá? Sendo bem sincero. O Viveiros fica com a nota 7. O gol, o pênalti sofrido, a luta também, tentou se desmarcar ao máximo, estava claramente se segurando para não tomar o terceiro amarelo, mas muito claro, isso assim não precisa nem questionar, tá? Então, assim, acho que a nota 7 está muito válido, poderia até ser um 7,5, quem sabe ali, mas gostei do jogo do Viveiros, enfim, ele fez o gol, teve outro gol anulado, enfim, Viveiros, ele é uma peça-chave para o Atlético no ano que vem, seja lá onde a gente estiver. Fechando a linha dos titulares, o Leozinho, né? O Leozinho não faz um grande jogo, realmente não fez. O Leozinho tomou muitas decisões erradas, até conseguiu ali centralizar algumas jogadas para finalizar, mas as finalizações não foram boas. Quando precisou passar, chutou, quando chutou, passou. Ontem não foi um grande dia do Leozinho, né? Então é um jogador claramente em evolução ali, também em tática e tudo mais. Espero que ele continue melhorando aí o time, que ele possa melhorar também para a gente poder utilizar ele nesse e no próximo ano. Dos reservas, tá? Mais um jogador com asterisco, o Mendonça. O Mendonça entrou bem no jogo, gente. Eu não gosto do Mendonça, todo mundo sabe. Você provavelmente também não deve gostar muito do Mendonça, mas ontem ele entrou muito ligado. Muito ligado. Ele cria o lance do pênalti, ele finaliza duas ali, cara, com grande defesa do César, que foi o grande nome do Avaí no jogo, fez várias defesas difíceis. O Mendonça foi bem no jogo, estava muito ligado, muito melhor, por exemplo, do que o Luiz Fernando. Muito acima. Mas o Mendonça tem um asterisco, né, gente? E qual que é o asterisco do Mendonça? Infelizmente, é a expulsão idiota dele no final do jogo. Que tira ele do Atletiba, gera toda a confusão, perdemos outros jogadores, enfim, cara. Foi querer mostrar algo que ele não é. Não precisava ele defender a nossa honra, defender a torcida, até ainda mais um jogador tão pequeno como é o César. Gente, pelo amor de Deus, cara, o que eu quero que você me defenda? Não precisa que você me defenda para absolutamente nada. Essa é a realidade. Enfim, um 6, mas com um asterisco, tá? Julimar. Vou até passar o Allan Kardec, não preciso nem avaliar, sem nota mesmo, não tenho o que fazer, tá? Como não jogou, praticamente jogou 2, 3 minutos, nem vou avaliar. Julimar e João Cruz. Julimar, nota 2, tá? Mesma coisa que o Luiz Fernando. Perdeu um gol inacreditável. Ele até foi um pouquinho acima do Luiz Fernando por ter conseguido associar com o Viveiros. Uma outra estocada, uma outra contra-ataque que aconteceu e as coisas caminharam bem, tá? Mas na hora da finalização ele foi muito mal. Muito, muito mal. Quando chutou no gol foi totalmente fraco no meio. A chance mais perdida do jogo, na minha opinião, do Luiz Fernando na sequência é a do Julimar, que perde um gol inacreditável, que ele tenta bater de primeira, poderia dominar, levar a bola, driblar, fazer o que ele quisesse, menos aquilo. E é complicado, porque a gente pede o Julimar para jogar, né? Eu, por exemplo, peço ele até no Atletiba por conta da altura, e vamos precisar, cara. Sem o Teran agora no Atletiba, a gente precisa de todo mundo que possa nos ajudar minimamente no jogo aéreo, cara. Então, assim, em momentos de bola parada, né? Então, assim, o jogo do Julimar foi muito ruim, cara. E ele infelizmente, merece nota 2, assim como o Luiz Fernando.
E para fechar o João Cruz, que o João Cruz tem mais um jogo ruim, na minha opinião. Entra pouco tempo, mas pareceu fora de ritmo, assim, fora de forma não, mas fora de ritmo. Tem uma jogada que ele perdeu na corrida pro juiz, porra. Assim, isso aí eu até virei 20 dias de risada e falei, cara, pelo amor de Deus, o João Cruz tá perdendo pro juiz, cara. Então, assim, tem que melhorar muito, cara. Espero que. Esse ano acho que não vai ser mais pro João. Acho que é mais para ano que vem. Até para entender o futuro dele no clube também. Até pra gente não queimar e ter ele um trabalho maior, uma pré-temporada para que ele possa fazer valer para ano que vem. Para fechar esse vídeo aqui, o Dair Hellman, né? Eu vou colocar a nota 5 aqui para ele, mas eu não digo que é pela escalação, tá? Porque eu concordei com a escalação. Acho que teria que realmente o time ir para frente, tentar colocar o Avaí nas cordas. Mas ontem, particularmente, não funcionou, infelizmente. Então, ontem, Dudu e o Zapelli até conseguiu, né? Duelou muito defensivamente, ajudou muito até o final do jogo, correndo, porra, desarmando, foi bem pra caramba. O Dudu foi abaixo e o Atlético ficou exposto, né? Infelizmente. Mas a questão que fica pra mim não é nem isso. A questão é a quantidade de cruzamentos, a dificuldade que o Atlético teve de entender que precisava associar, entender que precisava muito mesmo dos jogadores mais próximos. Isso me parece muito uma questão de instrução. E eu tô dando a nota pro Dair Hellman porque, cara, me dá até uma coisa ruim de eu dar uma nota pro Fábio Moreno. Cara, a entrevista do Fábio Moreno foi constrangedora. Quem assistiu, quem não assistiu, olha, de verdade, não vai perder nada. A entrevista foi muito ruim, pareceu alguém muito fora de órbita. Muito fora de órbita. E essa órbita, nossa, são 6 jogos. Pareceu que o Fábio Moreno não sabia disso. Pareceu que faltava ainda mais 20. A situação não é bem assim, Fábio. Faltam 6 jogos, o Atlético tem que ganhar 5 deles. A situação matemática, ela é muito difícil. Mas me parece uma situação meio que assim, que a gente está negando o que a gente está vendo e está se apegando em números. E os números, às vezes, são muito frios. Pessoal, deixa teu comentário aqui também. Curta o vídeo também, pô, deu trabalho pra caramba, cedo pra caramba, o dia nascendo praticamente aí. E quero saber a opinião de vocês também. Tá? Sempre debato, curto aqui também o que eu vejo e tudo mais. Hoje, os vídeos gravados são muito diferentes, né, das lives. Na live a gente tem que enaltecer, xingar e tudo mais. Aqui eu tô tentando ser um pouco mais razoável no que eu tô falando, até da forma de tratar. Vocês obviamente veem uma diferença quem acompanha as lives, são duas coisas muito diferentes. E espero que vocês curtam esse formato de vídeo por aqui, beleza? Tamo junto, pessoal. Um abraço para vocês, vamos para a próxima. E infelizmente a gente mesmo se colocou nessa situação lá no primeiro turno, né? Todos os times estão perdendo pontos, todos os times estão tropeçando, mas tem times que estão podendo tropeçar e ainda mantém-se no G4 por conta do primeiro turno. Nós fizemos um primeiro turno de briga para não cair. Então, assim, espero que a gente consiga minimamente contemplar um milagre ali. Ganhar esse próximo jogo e aí tentar minimamente voltar para a briga. Beleza? Um abraço para vocês, fiquem com Deus e vamos nessa.